Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo número 1, Fundamentos Básicos. Esse roteiro é o número 7, Aprofundando o Estudo das Ondas, primeira parte. Na sequência, essa é a aula de número 77. Bom, na aula passada, nós estudamos sobre ondas, energias, ondas, vibrações e estudamos sobre as dimensões. Demos uma introduzida, né, nesse tema, principalmente no que diz respeito às ondas. Por quê? Porque, como nós vimos, o pensamento de Deus, que é o fluido universal, à medida em que Deus mantém o pensamento, não é? Esse pensamento de Deus, ele vai se deslocando, e esse deslocamento do pensamento de Deus, que é o fluido universal, ou substância universal, ou hálito divino, não é? Porque esse termo hálito divino, inclusive, é André Luiz que usa, porque André Luiz ele compara o universo, né, como se fosse uma respiração, só que essa respiração não significa ar, ela é uma respiração no sentido do pensamento de Deus. Por quê? Porque Deus irradia, e no momento que ele irradia o pensamento dele se desloca, né, viaja, se expande, e ao mesmo tempo Deus atrai. Então, é como se o pensamento de Deus ele fosse inflando e desinflando, inflando e desinflando. No momento que ele infla, ou seja, que ele se desloca, né, numa força e numa velocidade estupenda, ele vai cada vez mais atingindo, ele vai criando mais espaços, digamos assim, no próprio universo. E é como se fossem ondas, não é? A mente de Deus, ela não é constante, ela não é aquela coisa que mantém. Veja, o pensamento, ele está expandindo-se, né? Ele está nesse movimento de expansão e contração, ou seja, de irradiação e atração, de uma forma constante, mas é como se fossem várias ondas mentais, não é? Que vão cada vez mais. Imagine o mar, não é? O mar, quando está enchendo, se a gente for olhar na praia, na areia da praia, a gente vai ver que as ondas vêm, atingem uma marca, elas voltam, depois, na próxima vez que elas voltarem, elas já atingem uma marca maior e assim vai sucessivamente. Então, assim mais ou menos é o pensamento de Deus, ou seja, as ondas mentais que Deus emite constantemente, cada vez mais fazem com que o universo se expanda. E aí recua. Em cada ida, ou seja, a cada vez que a onda se expande, que ela é emitida, nessa ida, não é? Ou seja, a cada momento em que essa onda se expande, é um momento da criação, tá certo? Quando ela se retrai, é um retorno dessa criação. Só que a gente vai entender isso nas próximas aulas. É por isso que esse módulo é longo, tá certo? E as aulas são um pouco maiores, algumas delas, porque a gente vai tratar de todos esses assuntos, porque quem está estudando Espiritismo, quem está conhecendo o Espiritismo, precisa entender, a partir de Deus, de como as coisas são criadas, os espíritos, a matéria, enfim, todos esses temas, tá? Então, como Deus cria constantemente, cada vez que ele emite uma onda mental, é um processo de criação dos princípios espirituais. E nesse retorno, que é o processo de atração, retornam os espíritos, não é? E alguns deles, dependendo do tempo que foram criados, já vão atingindo posições maiores, até chegarem em espíritos puros. A gente vai falar disso de uma forma mais detalhada, com mais calma, para que vocês possam compreender, tá? Então, veja, nós precisamos entender sobre as ondas, porque tudo no universo está baseado em energia, né? Tudo no universo se transforma em ondas, porque o que é energia tem que ter onda. A onda está atrelada à energia. E se a gente for raciocinar direitinho, o universo todo, a única força constante em todos os lugares, não é? Em toda a criação de Deus, está baseada em energia. Tudo no universo é energia. Deus é uma energia, o pensamento de Deus é uma energia, nós, criaturas, somos energia, nós precisamos de energia para nos manter, é por isso que a gente se alimenta, né? Porque o alimento, por mais saboroso que seja, ele lá dentro do processo digestivo, ele vai se transformar em energias para mover a máquina que é o corpo humano, né? Os automóveis precisam de energia, para você construir alguma coisa, você desprende energia, os aparelhos eletrônicos necessitam de energia, tudo é movimentado à base de energia. Os átomos são energia,
Então, a gente precisa ter essa aula. Algumas pessoas até dizem assim, mas você não está entrando no assunto de física, não? Estou, de certa forma, estou, não é? Falando da física material que nós conhecemos. Mas estou falando também da física extramaterial, ou seja, da física que compõe todo o universo, né? Tanto do plano espiritual quanto do plano físico. Por quê? A gente vai ver na próxima aula por que é que a gente precisa ter uma compreensão pelo menos uma base do que é energia, do que é onda, do que é vibração, do que é dimensão, para a gente poder entender como é criado o plano espiritual, como é criado o plano físico, por que é que a gente não consegue ver os espíritos, porque eles estão em outra dimensão. E a gente precisa dessa base, né? Precisa desse alicerce de compreender esse processo de energia, onda e vibração. É por isso que a gente tem essas aulas, não é, digamos assim, como essa aqui, aprofundando o estudo das ondas, porque lá na frente, acreditem, em todos os assuntos que a gente for ver, a gente vai precisar ter essa compreensão do que é energia, do que é vibração, do que é onda, tá certo? Então, nós vimos que tudo é feito pelo pensamento de Deus, não é? O fluido universal se desloca, se afasta da mente divina, ou seja, a cada irradiação, a cada emissão de onda, de uma onda mental, repito, né, Deus está sempre emitindo ondas mentais constantemente. Esse processo de emitir ondas mentais é o que a gente pode chamar de criação de Deus, é a criação do universo e de todas as coisas que compõem, não é? Não quer dizer que cada vez que Deus emite uma onda, ele está criando o universo, não. O universo já foi criado na primeira onda. Só que, à medida que Deus vai emitindo outras ondas, esse universo vai se expandindo cada vez mais. Eu citei até o exemplo, né, do mar, que, por sinal, é o pano de fundo aí, não é o papel de parede aí da tela do nosso vídeo, tá certo? Então, à medida que as ondas do mar vai aumentando, as ondas vão atingindo posições maiores, não é, na praia, tá certo? Então, esse fluido se desloca, se afasta, vai se afastando da mente de Deus e criando o universo expansível. Através das vibrações dos psiátomos, né, nós falamos na aula passada que, da mesma forma que a nossa matéria ponderável, não é a matéria física que nós conhecemos, ela tudo é formado por átomos. Os espíritos dizem que o pensamento de Deus também é uma matéria, só que não é uma matéria bruta, grosseira, da forma como a gente conhece. Eles dizem que é uma matéria quintessenciada, não é? É uma energia pura. A gente sabe que energia e matéria são estados diferentes de uma mesma coisa, não é? O que muda, a diferença entre matéria e energia é o padrão vibratório. A gente vai ver isso, inclusive, aqui nessa aula mesmo, tá certo? Então, os espíritos dizem que a substância divina, ou pensamento de Deus, ele também é formado de partículas, não é? E essas partículas se unem e formam moléculas. Então, eles chamam de psiátomos, porque é como se fossem átomos psíquicos, átomos da mente, tá? Então, através dessas vibrações dos psiátomos, que são partículas do pensamento, ondas de energia são criadas a se deslocarem continuamente. Tá? Então, todo o pensamento de Deus, toda a substância é formada por pequenas partes, por partículas que são aqui denominadas de psiátomos. A força da vibração mental de Deus é tão poderosa que as ondas mentais viajam a velocidades inimagináveis. Ou seja, se a gente conhece aqui no campo da física material que a velocidade da luz de 300 mil quilômetros por segundo é a maior velocidade que a física já estabeleceu e conhece, não é? Inclusive, ninguém pode viajar acima dessa velocidade. É, a força do pensamento é centenas de vezes mais rápida do que a velocidade da luz. Então, veja, se a velocidade da luz é uma coisa absurda, imagine uma velocidade que é centenas de vezes maior do que a velocidade da luz, que é a velocidade do pensamento, não é? Então, é lógico que a ciência não consegue comprovar que o pensamento tem uma velocidade muito, mas muito maior do que a velocidade da luz, porque não tem como se estudar o pensamento, não tem como se dissecar o pensamento, tá certo? Mas se o nosso pensamento é centenas de vezes mais rápido do que a velocidade da luz, imagine o pensamento de Deus, né? A gente não consegue mensurar a força e a velocidade a cada irradiação mental que Deus emite, tá certo? No processo da criação. Então, a gente, aproveitando esse gráfico que nós já vimos, né? Nós temos aqui Deus como o centro de todo o universo, não é? A causa primária, a inteligência suprema. Né? O pensamento de Deus, eu fiz aqui esse desenhozinho, que não é um desenho muito, muito bonito, não é muito científico, mas dá para a gente entender, tá certo? Então, a gente vai ver que as ondas elas vão se expandindo, ó, e vão cada vez mais vão aumentando, não é?
Cada vez que Deus emite uma onda mental, que ele está sempre emitindo onda mental, é um processo de criação. Essas ondas, elas vão e voltam. Cada onda que ele emitiu retorna, não é? E nesse processo de retorno vai acontecendo a evolução. Ou seja, na ida ele cria princípios espirituais e na volta dessa onda, dessa específica onda, vai se retornando já os espíritos e cada um evoluindo e atingindo graus evolutivos superiores, tá certo? Mas ele está sempre emitindo ondas e repito, cada emissão de onda é um processo de criação. Então, a gente mesmo foi criado em uma determinada onda de número, sei lá, eu não sei especificar, de número N, tá? Vocês já foram criados ou na mesma onda que eu fui, ou em ondas anteriores, ou em ondas posteriores. É por isso que existem espíritos que são mais antigos do que outros, porque cada um é criado em determinado onda. Por exemplo, Jesus, que é o espírito mais puro que a gente conhece aqui no planeta Terra, tá certo? Ele deve ter sido criado nas primeiras ondas, não é? Por isso que Jesus é tão antigo e é por isso que ele já atingiu esse grau de evolução, tá certo? Então, isso já explica aí a diferença de idade, não é, da criação de cada espírito, de cada ser, tá certo? E essa onda, esse pensamento, ele se desloca como um turbilhão, não é? É como se fosse um saca-rolha, né? Ele vai girando e se expandindo a cada vez mais, tá certo? A vibração é um movimento alternado de um corpo, oscilação, balanço, agitação. Toda vibração produz ondas. Então, os psiátomos, né? Nós estamos falando aqui dos átomos espirituais, tá certo? Não dos átomos que a gente conhece aqui na tabela periódica dos elementos. Todo átomo vibra, não é? Ele se agita. Quando ele se agita, essa vibração, ele gera uma frequência de onda, não é? E toda onda, toda vibração, toda frequência, frequência é velocidade, é impulso, não é a força da onda. Se você jogar uma pedrinha pequena dentro do lago, você vai ver que ela vai formar ondas, não é? Ela agitou a água e vai formar ondas. Se você joga uma rocha enorme, ela vai provocar ondas muito maiores, e a expansão dessas ondas vai atingir uma distância muito maior do que uma pedrinha pequena, não é? Então, esses exemplos é para a gente ter uma ideia do que é que eu estou falando. A onda é uma perturbação que se propaga pelo espaço, desde o ponto de origem, ou seja, no caso, Deus é o ponto de origem e essas ondas vão se propagando pelo universo, tá? Ela transporta energia e não matéria. Então, a matéria está no estado de energia, ela não está condensada o suficiente para ser denominada de matéria. As energias, no caso do pensamento de Deus, são energias puras e simples, como nós já falamos na aula anterior, tá certo? Então, essas energias é que é a essência para formar os princípios espirituais. E dos princípios espirituais, através de processos, inúmeros processos reencarnatórios, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, até chegar no homem, quando chega no homem, esse princípio espiritual já é denominado, caracterizado de espírito, tá? Só quem tem espírito é o reino hominal, é o reino dos seres humanos. Abaixo do homem, o que existe são princípios espirituais, né? Um cavalo, um cachorro, um gato, não é? Uma árvore, um cristal, um diamante, tudo são princípios espirituais, uns mais evoluídos do que outros. Então, por exemplo, o princípio espiritual que organiza o reino mineral, como a integração entre os átomos, a formação dos cristais, dos diamantes, etc., são princípios espirituais que estão coordenando aquele processo. Quando passa para o vegetal, já é um salto evolutivo desse princípio espiritual. Então, o princípio espiritual do vegetal, ele já é mais evoluído do que o princípio espiritual do mineral, tá certo? O princípio espiritual que está reencarnando no reino animal já é mais evoluído do que o do vegetal e do que o do mineral. E quando chega no homem, ele agora é espírito e ele aí é mais evoluído do que todos os outros, tá? Então a sequência mais ou menos é essa. Então, eu coloquei aqui esse desenho, né? Eu já tinha colocado na aula passada, para a gente ter uma ideia do que é que eu estou falando, né? Do que é uma onda. Né? Então a gente vê aqui ondas curtas, né? Ó, e a gente vê aqui ondas longas, tá? Aqui tem alguns conceitos, né? Para a gente compreender o que é uma onda, né? Então, por exemplo, uma onda, uma amplitude. Olha, amplitude é a força da onda medida pela distância maior ou menor de subida e descida de uma linha média. Então, veja que essas ondas aqui têm uma amplitude baixa, porque elas não sobem muito, tá vendo?
essas ondas aqui já têm uma amplitude maior, uma amplitude alta, tá vendo? A diferença, elas são mais altas, né? Então, esses picos aqui, ó, aqui são as cristas da onda, né? Ó, cada vértice desse aqui, ó, eu acho que o nome é isso mesmo, vértice, tá? Também não sou muito bom de física, não, tá? É chamado de crista, né? Que é o ponto máximo da oscilação, tá vendo? Então, aqui são as cristas e a altura é a amplitude, tá? Então, tem aqui o comprimento, não é? O comprimento de onda é a distância entre uma crista e outra, tá vendo? Essa crista aqui, ó, já é um pouco maior do que essa, e assim sucessivamente. Então, quanto mais lenta for a vibração, maior é a amplitude, tá? E as ondas ficam mais lentas. Quanto mais rápida for a vibração, mais as ondas são menores, tá certo? Veja, tem amplitudes menores, tá? Ok? Então, existe aqui ondas longas, que são superiores a 600 metros de comprimento, né? A amplitude, né? As cristas delas, digamos assim, são superiores a 600 metros de comprimento e caminham ao longo da superfície terrestre e têm pequeno alcance. Por quê? Essas ondas longas são originárias de uma vibração mais lenta, uma vibração, uma velocidade de vibração menor, uma frequência menor. Frequência e vibração é a mesma coisa, tá? Ondas médias, elas já variam entre 150 e 600, então elas estão, ó, nessa faixa, né? As longas são superiores a 600 metros e as médias variam entre 150 e 600 metros. Caminham, em parte, ao longo da superfície, mas também se projetam para as camadas superiores da atmosfera. Essas ondas que eu estou falando aqui, eu estou me referindo às energias, né, aos átomos que são gerados aqui no plano físico, tá? Eu não tenho como fazer uma comparação dessas ondas viajando no plano espiritual, porque eu não tenho como conhecer isso. Então, eu preciso dar um exemplo dentro daquilo que a gente conhece, mas no plano espiritual funciona da mesma forma, tá certo? Projetam para as camadas superiores da atmosfera e têm um alcance um pouco maior que as anteriores. Veja que o tamanho das ondas, tá? Elas são menores do que 600, entre 150 e 600. As ondas curtas, elas variam entre 10 e 150 metros, ou seja, estão abaixo dessa aqui, ó. Rumam todas para a atmosfera superior e são captadas de ricochete. Tem um alcance muito grande. E, por fim, as ondas ultracurtas, que são todas as que forem menor do que 10 metros, muito maior alcance e força ecoando nas camadas superiores da atmosfera. Então, veja, vou fazer aqui uma relação da importância da gente estudar ondas. Não é porque a gente quer estudar física, não, até porque, apesar de que eu gosto de física, o tema aqui é espiritismo, mas o espiritismo é uma ciência espiritual. E como ciência espiritual, o mundo espiritual, ele abarca, ele envolve o mundo físico, tá? E a física que a gente conhece, a física aqui da nossa ciência material, ela pertence ao mundo material, porque a física material estuda tudo que for relacionado com matéria. A física espiritual, digamos assim, ela estuda não só o plano espiritual, como ela engloba também a física material, tá certo? Então é por isso que dentro do espiritismo a gente encontra assuntos de química, de física, de biologia também, né? Porque a ciência espírita ela envolve isso tudo daí, tá? Mas deixa eu fazer um só para deixar vocês um pouco mais animados com o assunto, porque eu sei que tem gente que não gosta muito desses assuntos, tá certo? Porque é coisa mais científica, dizem e tal. Mas é um grande engano, a gente precisa compreender isso, tá? Por exemplo, pegando esses exemplos aqui de ondas longas, médias e curtas, quando você faz uma prece, uma oração sincera, sentida, né? Quando você conversa com Deus, você vai gerar ondas mentais, a sua prece, que elas podem ir de ondas curtas a ondas ultracurtas. Então, veja o alcance e a velocidade que essa prece não atinge, tá certo? Quando você faz uma prece só por fazer, ou quando você reza, não é como nas doutrinas ortodoxas, de, vamos rezar um Pai Nosso e tal, que é só recitar palavras, você, no máximo, vai conseguir fazer com que esse pensamento seja de ondas médias. Tá? Por quê? Porque não é uma coisa sentida, não é uma coisa que vibra dentro de você, não é aquela coisa sincera, aquela conversa com Deus. Tá? É para a gente ter uma ideia, a maioria das rezas que se fazem só recitando palavras, elas são ondas longas. É diferente da prece sentida, não é? Aquela prece verdadeira mesmo, aquela conversa com Deus do fundo da nossa alma, que elas vão de ondas curtas até ultracurtas. Então, veja a diferença. É por isso que a gente precisa compreender ondas para a gente poder compreender a sequência do nosso estudo, tá?
Eu estou aqui com um chiclete na boca, esqueci de tirar para gravar o vídeo, mas não tem problema. Quanto maior a frequência, ou seja, quanto maior a vibração da onda, menor a amplitude, e vice-versa, não é? Então, quanto mais rápida é a onda, a vibração, que diga a agitação, menor é a amplitude. E quanto menor a frequência, maior é a amplitude, né? São inversamente proporcionais, tá? Maior vibração, menor onda. Menor vibração, maior onda, tá? Uma vibração altíssima se torna massa. Os átomos ficam próximos. Veja, quanto mais rápida for a vibração, a tendência é não haver quase onda, não é? A vibração é tão alta, por exemplo, uma onda ultra curta, ela é quase uma linha. Ela não tem amplitude, né? Ela não tem aquelas subidas de onda, ela é quase uma linha reta. Então, isso é uma vibração altíssima. Então, veja, se a gente pegar uma linha reta, a gente vai entender o que é que eu estou dizendo aqui, olha. Que uma vibração altíssima se torna massa. Por exemplo, se você pegar um ventilador doméstico que você usa em casa, qualquer ventilador, se você girar ele com a mão, as pás, normalmente são três pás, não é, que tem na hélice do ventilador. Se você girar ele com a mão, você consegue ver as três pás girando. Mas se você liga ele na energia, ele começa a girar, você não vê mais as três pás, você só vê uma massa inteira. Por quê? Porque aquilo dali está girando numa velocidade tão grande que você não consegue ver as pás mais individuais. Deu para entender o que eu estou dizendo? Então, uma vibração altíssima, ela faz isso, é como se fosse as pás do ventilador. Né? Uma vibração lenta, você consegue identificar cada pá individual girando, mas se a velocidade do ventilador é maior, né, da hélice, você não identifica mais as pás, você vê uma massa só. Então, a gente entende aqui por que é que uma vibração altíssima se torna massa, tá? Mas existe uma diferença de uma vibração alta no mundo material e uma vibração alta no mundo espiritual. A gente vai explicar isso já já, tá? Vamos lá. O pensamento, ele emite vibrações. O pensamento de Deus, a gente viu, o nosso também. Nós somos co-criadores, tá? E, consequentemente, emitem ondas. A gente já estudou aqui lá nas primeiras aulas desse módulo sobre pensamento, matéria mental, e a gente já sabe que pensamento é uma matéria quintessenciada, diferente da matéria grosseira que a gente conhece, mas é matéria, tá? E eles são formados por psiátomos. Falamos disso tanto na aula passada como nessa aula, tá? Esse termo psiátomos é um termo didático para a gente diferenciar os átomos psíquicos dos átomos que a gente conhece na tabela periódica dos elementos, tá? Ok? Existe uma vibração material e uma vibração espiritual. Qual é a diferença? Eu vou explicar aqui. Se não for explicar no próximo slide, mas eu vou falar agora aqui, tá? Veja. Na vibração física material, quanto mais rápido a vibração, mais os átomos se unem. E quando eles se unem, eles se transformam em massa. Eles se transformam na matéria grosseira que a gente conhece. Por exemplo, o que é a massa, né? Por exemplo, a massa é a quantidade de massa que a gente possui. Por exemplo, quando eu digo assim, eu estou pesando 70 quilos, na verdade, eu não estou pesando 70 quilos. Eu tenho 70 quilos de massa, né, de massa corporal, de matéria. Tá? Eu tenho 70 quilos de massa. Então, o correto mesmo, eu sei que já virou vício de linguagem e todo mundo diz, eu estou pesando tanto. Mas peso e massa são coisas diferentes, tá? A massa nossa, por exemplo, se eu disser que eu tenho 70 quilos, não é de peso, é de massa. Porque de peso eu tenho 700 newtons. Né? Por quê? Porque o peso ele está relacionado com a atração da gravidade. E a gravidade é calculada em newtons. A massa não, é a quantidade de matéria que forma o meu corpo físico. Então, o correto é, eu tenho 70 quilos de massa e não 70 quilos de peso. De peso eu tenho 700 newtons. A medida já não é o quilo, não é o quilograma. Newton, o peso é medido em newtons e a massa é medida em quilograma, tá? Então, é fácil, é só você multiplicar a sua massa, ou seja, no caso, 70 quilos, multiplicado por 10, dá 700 newtons. Né? Então, o meu peso, eu estou pesando 700 newtons. Lógico que ninguém vai chegar numa conversa de bar, não é? A pessoa está conversando num evento social, seja lá o que for, e dizer, rapaz, eu estou preocupado aqui porque eu estou eu aumentei
100 newtons de peso, ou seja, aumentou 10 quilos de massa. Ninguém vai dizer isso, não é? Mas só para a gente entender o que é correto e da forma como realmente deve ser dita. Então, massa é uma coisa e peso é outra. Então, no mundo material, a vibração mais rápida, ela faz com que os átomos se unam, e quando os átomos se unam, por exemplo, o nosso corpo físico é um agregado atômico. Os átomos se uniram e formaram a massa, não é, que gera, que cria o nosso corpo físico, tá? Se esses átomos se afastarem, o que é que significa? A gente vai conseguir atravessar a parede. Por exemplo, se eu conseguisse, pelo poder da minha mente, movimentar os átomos que formam a parede da nossa casa, esses átomos iam se afastar. Quando eles se afastam, a parede fica transponível. Eu posso atravessar a parede. Quanto mais juntos estão os átomos, mais agregados, mais a massa é resistente. Ok? Então, essa é a diferença no mundo material. No mundo físico é o oposto. Quanto mais eu vibro, mais elevado eu sou. Né? Quanto mais rápida for a minha vibração, mais rápido eu sou. Quanto mais lenta a vibração, menos evoluído eu sou. Então, percebeu a diferença? Do plano espiritual é o inverso do que é o plano físico. No plano físico, vibrações mais altas, matéria. No plano espiritual, vibração mais altas, evolução. Ok? Porque a gente vai ver essas coisas lá na frente. Então, aqui mais um exemplo, né, de ondas, tá? Ó, ondas médias, está voltando sozinho. E aqui ondas longas, tá? Só para a gente ver a diferença. Ok? Na matéria, quanto maior a vibração, mais ela se condensa. Foi o que eu acabei de falar aqui, tá? Eu falei antes porque eu nunca lembro quais são os slides que vêm depois, né? Então, para não perder o raciocínio, eu já falei antecipadamente. Então, na matéria, quanto maior a vibração, mais ela se condensa. No espírito, quanto maior a vibração, menos materializado ele é, porque ele é mais evoluído, tá? Pensamentos bons emitem alta vibração, ou seja, ondas curtas a ultracurtas. Eu falei até o exemplo da prece, não é? A prece sincera, sentida, a conversa com Deus, elas emitem ondas curtas e até ultracurtas, que são as máximas. Pensamentos ruins, eles vão de média a baixa vibração, tá? Então, os pensamentos negativos, eles têm uma vibração menor. Então, vamos procurar vibrar, não é, pensar para que os nossos pensamentos tenham altas vibrações, não é? Essa é a ideia da evolução, tá? Os desencarnados. Quanto mais baixa a vibração do espírito, mais próximo eles estão da Terra. Então, por exemplo, a gente que está encarnado, a nossa vibração espiritual, ela é mais lenta. É por isso que a gente está encarnado e mais próximo da Terra. É por isso que tem espírito desencarnado, é por isso não. Vou refazer a afirmação. Todo espírito desencarnado que vive aqui no mundo espiritual próximo à Terra, ele também sofre os efeitos da gravidade da Terra, tá? A Terra também exerce poder de atração sobre eles. É por isso que, por exemplo, um espírito inferior, quando ele desencarna, se você tivesse condição de ver o mundo espiritual, você ia ver os espíritos andando pelo meio da rua como a gente anda normalmente. Eles não conseguem flutuar, que é chamado de volição. V-O-L-I, cedilha A-O, né? Volição. Volitar é o ato de flutuar. Então, tem espírito que eles se deslocam através da volição, eles flutuam, tá certo? E tem outros que andam iguais a gente, como se eles estivessem encarnados. Por quê? Porque são espíritos mais inferiores. E por serem mais inferiores, quanto mais inferior, mais grosseiro é o perispírito dele. E quanto mais grosseiro é o perispírito dele, mais esse perispírito sofre os efeitos da gravidade. Quanto mais evoluído, mais rarefeito é o perispírito e sofre menos a atuação da gravidade. Por isso que tem espíritos que flutuam, que volitam, e outros não, ok? Bom, então com isso a gente encerra aqui essa primeira parte, não é, dessa aula de aprofundamento do estudo de ondas. Teremos a segunda parte, que a gente vai fazer o fechamento disso, e aí vocês vão entender, quando a gente for entrar no assunto da criação, não é, como é o processo da criação, como é o processo dos fluidos, a gente vai estudar detalhadamente o que é o fluido universal, o que é o fluido cósmico, o que é o fluido vital, tá? Então a gente vai destrinchar o fluido universal, né? Vai partir, entre aspas, em partes, para a gente estudar por partes o que é o fluido universal, tá certo? Com as suas devidas mudanças.
Então, a gente vai compreender por que é que a gente precisa ter essa compreensão sobre ondas. Então, eu sempre deixo esse quadro aqui, não é, para dúvidas, sugestões, críticas, tal, procurar pelo nosso e-mail. E estou colocando aqui também o nosso blog, nós temos um blog também, tá certo? Está aí o endereço, onde a gente está sempre, não é, que a gente pode, que a gente tem tempo, a gente está publicando uma matéria, por exemplo, é, sobre a morte, não é? Qual é a visão do Espiritismo sobre a morte? Sobre cremação, o que é que o Espiritismo fala sobre cremar a pessoa quando morre? O que é que o Espiritismo fala sobre a criogenia? Aquela tecnologia de você se congelar para quando você está com uma enfermidade que não tem cura hoje, você se congelar para daqui a 10, 20, 30 anos, né? Quando houver a cura, você descongela a pessoa, faz o tratamento para ela não morrer. Enfim, viagem no tempo, né? Então, assim, tem vários assuntos, né, dentro da visão do que o Espiritismo nos ensina que a gente coloca lá. Então, quem tiver interesse, tá certo? Quem gosta de estudar, pode ir lá acessar o blog, que vai sempre encontrar lá artigos interessantes, tá bom? Então, grande abraço para todos, fiquem na paz.